princípio, no título 1. Esta é a pergunta. Tem um parecer muito legal, tem um debate fantástico, porque nessa época eu estava... Não sei se eu havia acabado de sair da faculdade, se eu estava na faculdade ainda, mas teve um debate na Câmara. Quando que o presidente Lula foi deputado federal? 98, foi isso, será? Eu era criança, não lembro. Antes. Não, mas então ele estava participando, acho que como representante do Partido dos Trabalhadores. Tem um debate muito legal, e aí eu estou dizendo de verdade, não é uma sátira, tá? É uma afirmação. Porque tem momentos importantes de diversas pessoas, figuras emblemáticas do país, independente de quem elas sejam, às vezes elas contribuem para alguns temas. Dele com o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer, lá na Comissão de Constituição e Justiça, não me falha a memória, em 1997, 98, deu um parecer. Ele era o presidente da Comissão de Justiça, o relator de um tema. 86, então não foi depois. Foi bem depois. Então ele estava lá representando o Partido dos Trabalhadores no debate que era sobre que ele era favorável, por exemplo. O Partido dos Trabalhadores, sob a presidência do então ex-presidente Lula, sempre foi favorável, por exemplo, para que o negociado prevalecesse sobre o legislado. Ele sempre foi um defensor fervoroso disso, porque isso, para ele, daria força às entidades sindicais, como em qualquer país civilizado no planeta funciona. As entidades sindicais são fortes, portanto, o negociado vale sobre o legislado. O presidente Michel Temer, ex-presidente Michel Temer, neste caso, como deputado federal, faz um parecer dizendo que os direitos sociais não estavam abarcados pelo artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 do texto constitucional, porque, para ele, os direitos sociais não eram direitos e garantias individuais. Isso não prospera na Câmara, à época, e esse debate permanece. O Supremo, ao longo do tempo, falou muito sobre essa temática. Eu, lá, quando escrevi um trabalho, lá em 2006, a minha dissertação de mestrado, sobre direitos fundamentais sociais, trabalhei um capítulo todo sobre esta lógica e todo esse debate. Eu até vou mandar para vocês, porque o livro não está mais à venda, está esgotado, então eu vou mandar para vocês aqui a cola. Vou pedir para fotocopiar o capítulo para mandar para vocês depois esse capítulo especificamente sobre esse tema, com todo o debate constitucional sobre isso, para que vocês possam entender esse debate. Eu leio esse sistema de uma forma um pouco diferente da literalidade. Quando o texto constitucional afirma direitos e garantias individuais, eu não tenho nenhum título no texto constitucional que fale especificamente direitos e garantias individuais. Eu estou falando dos direitos e garantias dos direitos individuais, mas de outros direitos também, porque o rol do catálogo previsto no artigo 5º do texto constitucional não acaba nele mesmo. Se você vai lá no parágrafo 2º do artigo 5º do texto constitucional, diz: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros, decorrente do regime de princípios, outros tratados adotados pela própria Constituição, que significa dizer que tem um catálogo, para além do catálogo existem outros direitos fundamentais. E aí eu terei que deduzir a partir disso. E, portanto, me parece que um conceito razoável para aplicar e que o Supremo vem aplicando nos últimos anos, não com essas palavras que eu vou dizer, isso é meu, está lá, fui eu que disse no meu livro, que todas aquelas posições jurídicas individuais que garantam o sujeito, a partir de um modelo de princípios adotados pelo texto da Constituição, são também tutelados como cláusulas pétreas, insuscetíveis de abolição. E, portanto, nós teríamos dentro do... Não estou discutindo aqueles que são positivados fora da Constituição, mas ao menos aqueles que estão dentro do texto constitucional, entre eles, certamente, os direitos sociais. Mas, ao contrário do que esse professor pensa, eu lhes digo, talvez, que 30%, 40% da doutrina constitucional brasileira pensa o contrário. Tem afirmado, inclusive, em diversas falas, que os direitos sociais não são cláusulas pétreas. Não são cláusulas pétreas. Em alguns países do mundo, para resolver o problema dos direitos sociais, nós inventamos umas lógicas equivocadas no que toca a emendas à Constituição, né? Como se, no nosso texto, além dos limites expressos que estão aí, tem os implícitos, né? Qual é um limite implícito da reforma? O próprio 60, parágrafo 4º, né? Porque se ele garante o sistema, eu não posso aboli-lo, né? Mas ninguém pensaria nisso. Não, já pensaram. Fizeram isso em Portugal. Os caras fizeram uma reforma constitucional, aboliram como se fosse o nosso 60, parágrafo 4º, e na próxima reforma constitucional, como ele não existia, podiam mudar tudo. E mudaram.
com todo o respeito e carinho que temos pelos nossos amigos e professores portugueses, esta reforma é algo inexplicável. Tanto que nenhum professor de direito constitucional português quase enfrenta essa temática em Portugal, porque ela é muito, vamos dizer assim, intensa, né? pouco justificável. Muito bem. Compreendida esta lógica e a problematização em torno dos direitos individuais, nós vamos ter que compreendendo, talvez, que o debate, primeiro, quanto ao seu conteúdo, não é tão simples assim e preciso. Quando nós fomos tratar da reforma trabalhista lá na segunda parte da aula, e nós vamos pensar em regra, porque nós temos uma dificuldade na vida em separar os juristas dos militantes. Qual o problema? Porque o coração da gente faz a gente ser militante. E o militante tem um problema grave. Qual? O militante não tem nenhum compromisso com a coerência, nem com a coerência lógica, e nem um compromisso com a verdade dos fatos, porque é o seu coração que vale. Como a vítima, né? A vítima não tem obrigação com o direito, com nada. Ela tem o direito de retorno fácil ao seu agressor, né? Eu não acredito que a vítima tenha que ser obrigada a nada. A vítima é a vítima. É quase o coração do militante. E o militante, diferente do jurista, então, como não tem, às vezes, obrigação com a lógica sistêmica e ainda com a ideia de verdade no seu discurso, às vezes ultrapassa para argumentos que não são jurídicos. Então, eu queria registrar este ponto aqui agora para ver se, no final, nós conseguimos manter a lógica dos juristas com causas, tá? Porque todo jurista pode ter uma causa. Olha, tenho uma causa, por exemplo, garanto que grande parte dos senhores que estão no Justiça do Trabalho tem uma causa dentro dos senhores. A causa de garantir a estabilidade de um modelo de relações de trabalho e emprego saudáveis. Isso é uma causa. Eu sinto isso. Eu tenho uma esposa que é servidora aqui da Justiça do Trabalho, que, por sua vez, tem consigo isso de uma forma muito evidente. Mas a causa não pode ser maior do que os elementos jurídicos. E aí, talvez, no final, nós vamos descobrir, como diz o professor Zé Afonso da Silva, nem tudo aquilo que nós não gostamos é inconstitucional. Infelizmente, não é? Infelizmente, nem tudo que nós não gostamos é inconstitucional. Mas, compreendendo essa primeira estrutura, dentro da lógica de direitos fundamentais, nós temos que entrar nesse modelo, então. Compreendemos o modelo. Bom, falamos das 3 estruturas lá para ter controle. Separação de poderes, direitos e deveres individuais, direitos fundamentais, nesse momento de jurisdição agora, fundamentais não só individuais, mas também sociais, políticos, econômicos. Passamos pela rigidez constitucional, passamos pela ideia da separação de poderes e entramos na ideia de supremacia constitucional. Por que supremacia constitucional? A supremacia constitucional é o elemento mais importante de tudo isso. Porque o que nos faz suplantar a ideia do decisionismo, mas também a ideia de uma supremacia do parlamento, é eu ter um documento que vincule a todos antes daquele que assume o poder. O porquê? Nós já vivemos vários momentos históricos de supremacia do poder executivo, já vivemos momentos históricos de supremacia do parlamento. E por que não deu certo? Porque eu tinha, primeiro, o senhor da vontade do Estado não era a racionalidade humana, quando era a supremacia do poder executivo lá no monarca. Era a fé, porque o rei era a expressão de Deus na terra, então não existia, o fundamento de validade do Estado não era a racionalidade, não era a lei. Suplantamos isso para garantir direitos fundamentais, na medida em que um novo modelo econômico se estabelecia e, portanto, aqueles que comerciavam e tinham bens e direitos queriam proteção. Alguns usam o termo burguês como um xingamento, né? Eu até acho bacana se me chamar de burguês, porque fui eu que libertei o mundo do absolutismo, né? Eu até acho bacana, porque foram fundamentais para isso. O liberalismo foi fundamental para nos libertar do jugo do absolutismo. Óbvio que depois nós passamos a compreender que um liberalismo exacerbado pode, em alguns momentos, fora de um elemento ético, que não é o que Adam Smith falava, porque para ele precisa ter um componente ético, fora de um elemento ético, pode trazer uma nova forma de dominação. Qual? A pelo capital, exclusivamente. Mas o mal não está na liberdade. O mal está no desrespeito às regras. E, portanto, o Estado deve intervir para garantir regras mínimas. Muito bem. Passado este momento e passado a grande transformação, a revolução industrial, precisávamos de novos modelos para garantir o que? Estabilidade econômica. E esses novos modelos vieram através de uma ordem constitucional. Eu tiro, então, do parlamento, que até supera o chefe do executivo, para o parlamento à vontade do Estado, e passo para a jurisdição.
Por que para a jurisdição? Porque eu passei para a Constituição. O controlador da Constituição, no modelo de tribunais constitucionais como o nosso, de quem é? É da Constituição. É o poder, o nosso leitor final é o poder expresso na Suprema Corte de qualquer país. E esse modelo de estabilização, a partir de uma ideia de supremacia constitucional, não mais a partir de uma lógica só formal. E aqui é importante afirmar que, quando nós falamos de uma lógica formal, procedimental, o procedimento não deixou de ter validade hoje, ele é fundamental. O que o professor está dizendo? Eu estou aqui fazendo uma crítica àqueles que, por sua vez, suplantam a ideia da legalidade e o procedimento. Por quê? No Estado neoconstitucional, que não é nenhuma teoria própria, o neoconstitucionalismo nada mais é do que o encontro. Aqui deve ter muita gente que gosta de jazz, né? Jazz, o que é o jazz? Tem lá uma melodia fundamental e as pessoas tocam junto. Não tem uma partitura para cada um entrar tocando ali. E é isso. O neoconstitucionalismo, esse momento de supremacia formal e material, ou seja, de conteúdo, de princípios e valores de um texto constitucional, e de regras instrumentais que garantem o procedimento nas hipóteses de restrições a direitos fundamentais e alternância no poder, fazem parte de uma mesma estrutura. No Brasil, nós esquecemos da parte formal. Imaginamos que é possível fazer tudo por uma perspectiva de conteúdo material e o que importa é o resultado final. E aí nós mandamos prender em segundo grau. É lógico, porque os valores são determinantes. Quando só os valores importam, eu esqueço. Nossa, professor, mas parece que então o professor é positivista. Também acho que é elogio ser chamado de positivista. Porque se tu é um positivista, você entende pelo menos que tem procedimento, que a ordem democrática pressupõe isso. Mas talvez eu seja um pós-positivista, na medida em que eu não superei o positivismo. Eu, além do procedimento, que é algo fundamental, a partir da ideia de legalidade, que ninguém mais gosta do artigo 5º, inciso 2. Ninguém nem lembra mais do que está escrito lá. Tenho certeza que tem uns aqui que não lembram mais. Já esqueceram, que diz assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E aí eu espero da jurisdição, às vezes, muito mais do que a lei queria. Professor, mas a jurisdição tem um papel emancipatório. Lógico que tem, desde que não venha trazer novas hipóteses de restrições a direitos fundamentais. Por quê? Só porque o 5º 2 não deixa. Para acabarmos com a prisão em segundo grau, é só lembrarmos do artigo 5º, inciso 2. Se o texto legal, que o próprio Código de Processo Penal, que não foi declarado inconstitucional, diz isso. Não precisa ir além disso. Mas como eu virei um paleopositivista, né, as pessoas acham ainda que defender o artigo 5º, inciso 2, é quase uma heresia nesse momento histórico, porque vejo que alguns estão pensando, aqui no meio de um certo conflito interno. Mas aqui não dá, mas lá a gente precisa. Pois é nessa hora do precisa que é o problema. Porque é uma questão de escolha tua. Espero não estar causando nenhum constrangimento muito grande dentro de alguns colegas. Mas a ideia é que nós possamos sair daqui refletindo sobre isso hoje. Sobre essa perspectiva, então, de supremacia formal e material, eu construo os dois sentidos da constitucionalidade, material e formal. Porque o modelo de controle constitucional surge exatamente na hora que eu preciso controlar os atos normativos editados. Então, para que isso seja adequado, para que eu tenha um sistema que contemple aquele pacto que nós fizemos lá em 1988, e eu vou ser franco para os senhores, as inúmeras emendas constitucionais que mudaram o texto constitucional, ao meu ver, não desnaturaram o texto constitucional. Ao contrário. E como o nosso texto constitucional é muito analítico, desce a muitas minúcias, né? Quem já se deu o trabalho de ler o texto inteiro vai descobrir lá que o texto constitucional diz que o Colégio Dom Pedro II terá sede na cidade do Rio de Janeiro. Está lá na Constituição. Não pode ser isso, está lá. O professor Luiz Alberto Vieira hoje ele diz, né, nós fizemos uma Constituição dessa forma porque nós somos diferentes dos outros países do mundo, né? Como nos Estados Unidos, chega para alguém e pergunta a ele, né? Você diz assim, how do you do? O sujeito nem ele responde, how do you do? E toca aí para frente. Aqui você encontra uma amiga, Vanessa, no corredor do tribunal. Então você pergunta, como é que você vai? Ela fala assim, ai, que bom que você perguntou.
E ela não para mais de falar, e tem lá um voto para fazer, você quer voltar, tu gosta de trabalhar, e ela não para. As pessoas aqui no Brasil gostam de falar mais. Um pouco desse falar mais era o que nós precisávamos falar na Constituição de 88, com medo do que poderia acontecer pós-Constituição. Por isso que tem o princípio da legalidade no 5º caput, no inciso 2, lá no 37 no caput, várias vezes no 37, inúmeras vezes no todos os capítulos do texto constitucional. É quase uma questão, é uma obsessão do Constituinte falar que tem que respeitar a lei. E as pessoas não querem mais respeitar a lei. Porque nós tínhamos tanto medo que eles faziam ao longo do regime, porque ninguém respeitava a lei, porque a lei não existia, a lei era eles eram a lei. A lei eram eles. Transferindo a capacidade normativa para quem? Para o Poder Executivo. Aí, em 88, qual foi a grande mudança? Desculpem, a bobagem de eleger o presidente é uma bobagem. Se continuasse um general, mas o Poder Legislativo efetivamente fosse contundente, nós imporíamos o modelo de Estado que nós queríamos, que nós pretendíamos. O que nós fizemos em 88 de verdade foi enclausurar a capacidade normativa. Lógico, ressalva, explicação, observação. Quando eu digo que foi uma bobagem escolher o presidente, eu estou fazendo aqui uma sátira no que se refere à importância das estruturas. Eu não estou dizendo que a democracia não é importante. Também, pelo contrário, eu sou um defensor intransigente, seja lá qual for aquele que nós escolhemos para estar à frente do Executivo, né? É o que temos, vamos tocando. Em 88, o que nós fizemos de grande mudança estrutural foi na supremacia formal no que toca ao enclausuramento da capacidade normativa do Estado, com alguns elementos estruturantes, devem lembrar lá. Quinto 2, mas um outro fundamental que ninguém lembra mais, 84, inciso 4 do texto constitucional, que diz que compete ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Ponto final. Ele pode encaminhar projeto de lei, pode editar medida provisória, que tem que ser convertida pelo Congresso, ele pode editar regulamentos no que toca à administração interna, para extinguir cargo, modificar a estrutura interna de funcionamento, mas ele não estabelece mais hipóteses de restrições a direitos fundamentais. Essa foi a grande viragem em 88. Foi nós acreditarmos que o parlamento seria a estrutura fundamental de uma nova sociedade. O que nós renegamos novamente. Como nós não gostamos do parlamento, nós não acreditamos mais no parlamento, nós transferimos toda a capacidade de emancipatória do Estado e de inovação, e é importante dizer, quanto maior o nível socioeconômico, talvez mais progressista a maior parte das pessoas sejam. Menos conservadoras, registrando que, obviamente, não é inconstitucional ser conservador. Todo mundo tem direito de ser conservador. Como nós, com uma casta privilegiada, somos em maioria, não somos conservadores, ao menos em alguns temas. Eu, por exemplo, sou um conservador nas minhas escolhas pessoais. Eu temo, às vezes, andar na rua e alguém me apontar, né? Você é um conservador, porque eu estou com a mesma esposa há 24 anos e 3 filhos. Com a mesma, Cássio. Entendeu? Você vê, eu sou um conservador. Questão de escolha, Flávio. Tem outros que são mais modernos, progressistas, entendeu? Eu sou um conservador no que toca a minha vida, mas para com os outros eu quero que cada um seja feliz na sua própria existência. Portanto, sou um ultraprogressista no que toca a outros temas. E esta lógica de termos este modelo, por sua vez, de jurisdição, que, por sua vez, que transita entre progressistas e conservadores, nos traz amarras sistêmicas. Amarras sistêmicas de termos que respeitar a opinião do outro nos limites que a lei determina. E como nós não respeitamos grande parte disso, aplaudimos a maior parte das decisões da Suprema Corte Brasileira que querem transformar o Estado naquilo que nós acreditamos que é adequado, sem ouvir um órgão de menor importância, que funciona do outro lado da rua ali, que tem 513 deputados e 81 senadores. Seja criminalizando novas condutas, seja extinguindo condutas delitivas, por exemplo, como fez uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da turma que disse que não é crime mais o aborto, já tem uma decisão já.
de 2 ministros que votaram nesse sentido. E disseram que não é crime o aborto. Sem consultar o outro lado. Pouco importa o que eu pense sobre este tema. Me parece que o locus não é lá. O locus da reforma trabalhista poderia ser o Supremo Tribunal Federal? Não. Foi o parlamento. Agora nós vamos ter que discutir quais os limites dessa reforma. Obviamente que não são ilimitados as reformas. Já dei aqui a minha própria percepção do tema. Logicamente, os direitos e garantias fundamentais sociais são direitos individuais. Devem ser tutelados como direitos individuais. Temos que só discutir os limites dessa modificação. Mas, contemplado, então, essas estruturas da ideia de controle de constitucionalidade, passamos para uma outra caixinha agora. Eu quero fazer uma breve recordação, que eu tenho certeza que muita gente não lembra disso. Quais as modalidades de controle de constitucionalidade? Aqui um revival rapidamente. Toda vez que eu olho para um objeto, eu tenho várias formas de nominá-lo. Não é? Quando eu olho para essa mesa, eu posso dizer, essa mesa é de madeira. Quanto ao material utilizado, madeira. Quanto à sua forma, retangular. Quanto ao seu propósito, para um cerimonial. Então, em cada perspectiva que eu olho para um objeto, eu determino uma pergunta que eu faço a ele e eu vou ter uma resposta diferente. O controle constitucional é o mesmo, né? Então, por isso eu tenho o controle preventivo e repressivo, por isso eu tenho o controle político e judicial, por isso eu tenho o controle incidental e vinha principal, por isso eu tenho o controle difuso e concentrado. Porque cada uma dessas formas eu estou olhando diferente. No preventivo e repressivo eu estou olhando quanto ao quê? Quanto ao momento da edição do ato normativo. Então, se for antes da edição do ato normativo, ele é preventivo. Após, ele é repressivo. Ponto. Durante a vacatio legis, já é repressivo, porque já está posto no ordenamento o ato normativo. Quanto ao político judicial, é só uma questão metodológica, para que vocês não se confundam aqui. Porque é óbvio que todo controle judicial é um controle político. Quem disser o contrário, talvez não tenha a percepção de que todos nós somos atores políticos. Cada um exercendo a sua lógica. Mas há um exercício, um protagonismo político na atuação judicial, obviamente. Somos todos atores políticos. Por mais que os senhores não tenham sido eleitos para tanto, mas os senhores têm um papel político fundamental. Porque dentro da ideia lá que lembra a obra A Força Normativa da Constituição, quando nós falamos dos fatores reais de poder, o Poder Judiciário é um fator real de poder, é um ator político determinante, como é o Poder Executivo, como é o Poder Legislativo, como são as Forças Armadas, como é a imprensa, como é o povo. Então, metodologicamente, nós dividimos entre controle político e judicial apenas. É só uma questão de método, para ficar mais fácil. E o controle preventivo tem lá, tem controle preventivo político, tem controle preventivo judicial, mas o controle repressivo, que é após a entrada da norma, em regra, eu só tenho... Não, tenho político também. Era uma brincadeira. Eu tenho também político. Por quê? Porque lá, quando é editado o ato normativo que exorbita o poder regulamentar os limites da delegação, pode o Senado Federal suspender no todo ou em parte aquele ato normativo. É um controle político. Mas o controle judicial, senhores, do ato normativo é só repressivo, tá? Não tem controle preventivo. Alguns colegas, poxa, não dá para entrar com uma medida judicial contra a reforma trabalhista tramitando, porque ela é tendente a abolir direitos fundamentais. Não dava. E por que não dava para propor? Porque eu só posso fazer controle de constitucionalidade daquilo que existe. O que podia ser feito era, durante a deliberação, um parlamentar, e eu não sei porque não foi feito, eu até acho que foi feito, podia impetrar um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o ato administrativo do presidente da Câmara ou do Senado, dizendo que o ato administrativo que colocava em deliberação aquela medida afrontava a ideia da legalidade e, portanto, não poderia constranger o parlamentar em participar de uma deliberação que era tendente a abolir direitos fundamentais. Dava para entrar com a DI? Não, por quê? Porque não tinha ato normativo. Então, o objeto do mandado de segurança não era o controle de constitucionalidade, era o ato administrativo, que colocava em deliberação aquela emenda, a reforma trabalhista. Era possível ter sido feito isso e enfrentado, vai que caía na mão certa, né? Eu sempre brinco no Supremo, ganhou a liminar e mandado de segurança, senta e se acalma, porque vai longe, né? Eu tive mandado de segurança no Supremo, que eu impetrei para servidor do Ministério Público Federal contra uma decisão do Procurador-Geral da República que mudava o horário de trabalho dele. Loucura, isto é competência do Supremo. Originária. Ganhei a liminar, ganhamos a cautelar no mandado de segurança
E essa cautelar dormitou no gabinete do ministro Celso de Mello por 3 anos e meio até ele se formar. Se formou, informei a perda do objeto e extinguiram o mandado de segurança. Era o que a gente queria. E, quem sabe, podia ter sido uma estratégia da reforma trabalhista, mas não foi feita. Caía no gabinete certo, dava cautelar e deixava lá trancada aquele processo legislativo que ora tramitava. Talvez não fosse tão simples, porque tinha um pouco mais de foco do que esse mandado de segurança que eu acabei de citar, do servidor que queria garantir o horário de trabalho especial. Mas, então, compreendida mais este elemento, então, passamos aqui a tentar desfigurar um pouco essa ideia do controle de constitucionalidade. Estávamos lá no controle quanto ao momento, quanto à natureza do órgão de controle. Agora nós passamos, já dentro de uma lógica repressiva e judicial, só o controle judicial. Eu posso olhar para ele de duas formas, né? O incidental e o principal, quanto ao modo de controle judicial e quanto ao órgão de controle difuso ou concentrado. Vocês já devem lembrar disso. Ou seja, incidente porque ocorre dentro de uma medida qualquer, como acontece em todos os casos na Justiça do Trabalho. Não é? São todos incidentes de inconstitucionalidade, que quanto ao modo de controle ele é incidental e quanto ao órgão de controle ele é difuso, que é o que os senhores todos promovem todos os dias aí, ou diversas vezes em incidentes de inconstitucionalidade. Muito bem. E o controle via principal, que é aquele controle feito via ação direta de inconstitucionalidade, a DIA, DC, a DPF, lá no Supremo Tribunal Federal, e concentrado porque se concentra no Supremo Tribunal Federal ou então nos tribunais de justiça dos estados, que a Constituição prevê no artigo 125, parágrafo 5º do texto constitucional, que compete aos estados instituir representação de inconstitucionalidade contra a lei ou ato normativo estadual e municipal face à Constituição estadual. Mas isso nós não vamos tratar. Esse é a DI no TJ, que não nos cabe aqui, porque é só de lei ou ato normativo estadual e municipal face à Constituição do Estado. A matéria de vocês, em regra, é federal. E, portanto, temos que analisar. Lá no Supremo Tribunal Federal temos 3 institutos agora do controle concentrado. Quais são? A DIA, a DC e a DPF. A DI, artigo 102, inciso 1, alínea A, primeira parte. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal e estadual face à Constituição Federal. A DC, compete ao Supremo processar e julgar lei ou ato normativo federal face à Constituição Federal. E a DPF? A DPF ela é um pouco mais rica. Por quê? A DPF, criada pelo Constituinte, mas regulamentada só em 1999, pela Lei 9882/99, ela traz uma pluralidade no que toca ao que pode ser objeto de sua análise. Primeiro uma primeira regra, a DPF sempre será subsidiária da ADI e da ADC. Só cabe a DPF quando não couber a ADI ou a ADC. Tá bem? Do que cabe, vamos voltar aqui, do que cabe a DI e a DC? Cabe contra lei ou ato normativo primários, previsto no artigo 59 do texto constitucional, regimentos internos de tribunais, cabe também, porque também inovam o ordenamento jurídico, tratados internacionais, também cabe. Em algumas hipóteses, discuto um pouco esse tema, mas de regulamentos autônomos também é possível você propor a DI e a DC. Depois, do que não pode? Lei ou atos normativos anteriores à Constituição de 88. Ou então atos normativos secundários, portarias, instruções normativas, esses atos que deveriam ser meramente regulamentares. Muito bem. Bom, se cabe a DIA DC disso, não cabe a DPF. Mas o que diz a DPF? A DPF vem com a seguinte previsão, lá no artigo 1º da Lei 9882/99. Cabe a arguição de descumprimento de preceito fundamental de ato do poder público, já não é ato normativo, hein? É ato do poder público. Ato do poder público, federal, estadual e municipal face à Constituição Federal. Ué? Mas então cabe contra tudo? Não, só daquilo que não couber em ADI e ADC. Por que não cabe em ADI, por exemplo, contra ato normativo anterior à Constituição de 88?